Beleza. Agora que a gente tem então o nosso disco, eu vou para o processo de pintura. A gente vai começar pelas cores primárias. Então, basicamente, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou escolher aqui uma região que o meu disco vai começar e deixa eu pegar uma caneta, vamos na caneta azul mesmo, vou escrever aqui, primária. Então eu já sei que aqui eu vou pintar com uma cor primária. Acontece que as primárias são 3 cores, azul, amarelo e vermelho. Então, basicamente, nesse disco, a gente vai ter sempre uma distância de 3 espaços até a próxima primária. Pode ver que a primeira está aqui, 1, 2, 3, a outra ficando aqui, 1, 2, 3, a gente tem mais uma aqui, e 1, 2, 3, eu volto lá na primeira. Então, vou seguir esse processo, vou escrever nas regiões para sem querer, na hora, tentando pintar, eu não confundir. Contei 3, a próxima primária vai ficar localizada aqui. E 1, 2, 3, a próxima primária aqui. Perfeito. Agora, basicamente, para pintar esse disco, o que eu vou fazer? Eu decidi utilizar tinta guache bem tradicional, tempera guache, porque é o que a maioria de vocês provavelmente vai ter em casa. Porém, esse mesmo procedimento pode ser feito com tinta acrílica e com outros tipos de tinta, ok? O que vai mudar realmente é o tempo de secagem das tintas. Então, vou pegar uma das cores primárias, peguei aqui o amarelo, e eu não vou utilizar muito amarelo, não precisa, tá, gente? Ó, vou molhar aqui um pouquinho, vou até tirar aqui o excesso e vou pintar com bastante cuidado aqui, de uma forma bem delicada, o amarelo na região dele, na região aqui de uma primária. Podem ver que eu peguei um pincel um pouquinho mais grosso para me auxiliar no processo, para não demorar tanto. Entretanto, para não perder a margem aqui, para não acabar passando essa margem, todas as bordas, o que eu vou fazer? Vou dar uma inclinadinha aqui nele, ó, e vou usar o pincel nesse sentido. Assim eu consigo ter um controle um pouquinho melhor. Pessoal, se vocês estiverem escutando aí o barulho do trem, é porque durante esse período estou ficando na casa dos meus pais, em Tirapina, e aqui em Tirapina basicamente é trem o tempo todo, em tudo quanto é lugar. Então agora sim, vou preencher aqui um pouquinho melhor. Se vocês verem necessidade, né, sentirem, tá precisando um pouquinho mais de amarelo, pega aqui, sempre recomendo que tire o excesso. Lembrando que para quem está vendo isso aqui e é lá do ensino fundamental, é aluno meu no fundamental, a gente já tem o disco pronto na página 20 da apostila do 6º ano. Então vocês vão usar aquele disco. Lá também tem essa margem, né, onde está escrito, onde também é legal que vocês não pintem. E além de uma região do meio, tem uma regiãozinha menorzinha aqui. Certo. Agora eu vou usar o mesmo pincel para outra cor. Vou molhar um pouquinho aqui na água. Tirar o excesso do amarelo agora. Recomendo que vocês tenham ou algum pano, ou papel toalha, que é o meu caso aqui, ou papel higiênico, para poder secar depois desse pincel, evitando assim que a tinta fique muito diluída. Eu não estou com uma folha tão grossa assim, porque eu estou fazendo ainda, ela é legal, ela funciona. Mas, por exemplo, para fazer com uma aquarela, é necessário uma folha muito mais grossa. Tirei o excesso. Não vou usar a minha primária agora de novo tão cedo. Então, vou fechar aqui meu potinho e vou para a próxima primária. Vou pegar aqui, no caso, o azul. E a gente vai repetir o processo.
Vou inclinar a folha para ficar mais fácil aqui, para pintar. Pode ver que limpando bem o pincel, ó, não vai ter nenhuma manchinha. Só um pouquinho de água e o paninho já é o suficiente. Mais uma vez, então, eu vou deixar esse pincel ali mais inclinado para conseguir acompanhar a linha aqui do meu lápis. Depois, gente, se vocês quiserem, é até possível contornar essas margens de caneta. Eu acho legal deixar as cores terem essa proximidade entre elas nesse disco, porque eu gosto mais de como a gente consegue visualizar a passagem entre as cores. Vocês vão ver que o disco de cores, ele também, além de ser uma tarefa bem legal, um exercício bem legal para entender um pouquinho mais como as cores funcionam, a gente ainda acaba obtendo um objeto artístico, né? Um objeto aí de arte bem legal. Fica realmente um formato bonito e essa passagem entre as cores, de primárias para secundárias, as terciárias, é bem bonitinho. Então, mais uma vez, né? Acabou minha tinta. Pessoal, legal de ter o disco e de sentir o processo de realização do disco é que a gente acaba percebendo muito bem como as cores funcionam, como elas se misturam. E depois a gente tem um objeto que ele vira recurso também na hora de pintar. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer isso. Vou dar algumas instruções para vocês. Dessas atividades de cor que eu vou postar aqui, essa acaba sendo a mais longa, né? Esse processo do disco de cores, mas ela é também, com toda certeza, a mais legal dessas atividades. Uma outra curiosidade interessante, aqui como eu falei para vocês, eu estou utilizando o guache escolar. Esse guache escolar, ele é bem diferente do guache que de fato os pintores estão acostumados a utilizar, né? Quem trabalha realmente com pintura. O guache ele foi bastante empregado na história da arte, até hoje muita gente utiliza, e esse guache ele já é bem diluído. Olha que existe até uma dificuldade aqui em manter a consistência da pintura, como varia muito a tonalidade. E isso tem relação com esse guache que ele já vai bem diluidinho, porque a tinta, uma tinta mais concentrada, né? Muitas vezes ela também é um pouco mais cara. Esse guache que a gente encontra para usar em colégio, principalmente, esse guache que a gente compra em papelaria, ele é extremamente diluído já. Então vamos aqui mais uma vez tirar o excesso para a gente começar ali a nossa última cor primária, para a gente pintar então o vermelho. Vocês vão ver também que, ó, se ficar ainda um pouquinho azulado, aconselho que vocês molhem e pintem mais um pouco. Aqui. Perfeito. E guardar então nossa tinta azul. Vamos agora nosso guache vermelho. Vocês vão ver algumas vezes, como eu estava dizendo, essas nomenclaturas um pouquinho diferentes, tá? Dependendo do local que vocês verem, é possível encontrar o vermelho como magenta e o azul como ciano. Por que que isso acontece? Porque para alguns tipos de tinta que a gente vai utilizar, para conseguir um recurso bem legal aqui do disco de cores, para conseguir realmente fazer essa passagem que a gente vai realizar também nesse disco, eu preciso de cores que elas são cores próximas dessas que a gente está utilizando aqui, mas que recebem uma nomenclatura diferente. Então, o magenta seria essa cor para substituir o vermelho. No caso, se não me engano, da tinta acrílica, por exemplo, a gente acaba pegando o magenta, que é ele é sim próximo do vermelho, mas ele é um pouquinho mais puxado para um rosa, tá? Depois procurem na internet, vocês vão encontrar fácil. E no caso do azul, parece um azul mais clarinho,
que é o que a gente chama de ciano. Inclusive, quando a gente pensa na tinta que é usada para impressão, nas tintas que são usadas para imprimir uma apostila, um livro, uma ilustração, enfim, o que for, o sistema de cores que é empregado chama CMYK. O que significa esse sistema de cores? O C é de ciano, o M é de magenta, o Y é de yellow, de amarelo, e o K, sabe-se Deus por que eles decidiram usar o K, mas é de black, preto. Então, basicamente, no CMYK, utiliza-se então magenta, ciano, amarelo e o preto, para que através da impressão obtenha-se todas as outras cores. Interessante, né? Já quando a gente pensa num sistema de luz, num sistema que depende de computador, de TV, na maneira como as cores aparecem em aparelhos como esse, em celular, a gente usa o sisteminha RGB, que é a emissão de luz vermelha, verde e azul. E é da mistura dessas luzes que a gente obtém as outras. Então, um pouquinho diferente, nesse caso, né? Deixam de ser aí as primárias que a gente está habituado. Vou tentar trazer um pouquinho mais aqui esse tom, deixar ele um pouquinho mais vivo. Como eu falei, esse guache ele é bem diluído, mas eu decidi fazer com ele porque eu sei que é a tinta que a maioria teria acesso. Então, nesse momento, eu acabei as cores primárias.